Meu nome é Valéria dos Santos, né? Hoje eu estou como sou mãe, avó. Nasceu onde, Valéria? Eu nasci em Pinheiros, São Paulo. São Paulo? São Paulo. Nasci em Pinheiros, São Caramba. Paulo. Você acredita que eu entrevistei o Valdir Marques, ele também nasceu em São Paulo? Nasceu Nasceu lá Paulo. na Vila Maria. Você sim. nasceu onde, em São Paulo? Nasci lá, minha mãe, a gente morávamos em Pinheiro, era bebê. Depois fui para Nova Cachoeirinha, depois Zona Leste. Jura? Zona Leste lá, depois Guaianazes. Depois, lá na adolescência, eu vim morar para Mauá. Mauá. Aí estou em Mauá aí já uns longos, mais de 40 anos. 40 anos, irmão. Mais, bem mais, uns 45 anos em Mauá. Assim, morando, né? E comecei minha carreira toda trabalhando meu primeiro emprego em Ribeirão Pires. Ribeirão. Ribeirão Pires. Nossa, nasceu em São Paulo, veio pra Mauá e o primeiro emprego foi em Ribeirão. Isso. O que você fez no primeiro emprego? Em 85, meu primeiro emprego, Hospital Ribeirão Pires, entrei como recepcionista. Bacana. Trabalhei 4 anos, tenho um aprendizado maravilhoso. O aprendizado que eu tive lá foi o tratamento humanizado, sabe? Cuidar das pessoas. Então, isso foi muito bom para o meu crescimento. Depois disso, fui trabalhar em uma clínica, fiquei 14 anos. 14 anos? 14 anos em uma clínica, academia estética. E esse tempo todo aí, né? Sendo mãe, aí depois saí. E foi quando eu fui para o universo de associações comerciais. Sim. Que aí foi outro universo também, foi um novo marco na minha vida. Sim. Era negócio, eu estava num momento de humanizado, saúde, era academia, tal. Já vinha dessa experiência de lidar com o público? Vinha, lidar com o público total, treinava o pessoal. E aí, para a associação comercial, eu percebi um novo universo de negócio, aquela coisa toda. Antes disso, eu também tinha uma formação terapêutica, né? Eu sou terapeuta alternativa. Terapeuta. Terapeuta alternativa. Qual é a sua formação? Reiki, psicanálise, florais de bar, cromoterapia, radiestesia, todas essas, uma autoajuda. E aí gostei muito, mas aí entrei na associação, parei tudo e fui trabalhar em associação comercial. Eu me lembro que lá na associação você era gerente, né? Saí de lá, fiquei 16 anos, saí de lá como gerente, estava aposentada já há 2 anos. Aí resolvi sair para me dedicar à terapia alternativa, porque na pandemia me fortalecia aí com constelação familiar, formação, e aí eu fui dar um novo rumo na minha vida. Como uma mulher negra, assim, como é que você vê o momento atual? No momento atual, eu como mulher negra, eu enxergo, eu consigo hoje. Eu nunca tive muito essa questão de falar, mulher negra, vítima. Não, eu nunca me enxerguei assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui em busca e sempre busquei, sempre conquistas. Mas eu percebo que agora é mais fortalecida. Mas você Eu me enxergo. Você percebe esse diferencial? Percebo. Você foi gerente da Associação Comercial de Ribeirão, a associação ganhou muitos prêmios com a sua gestão. Ganhou, nós tivemos 7 anos quase seguidos finalistas no estado de São Paulo, sempre. Dentro de mais de 400 associações do estado de São Paulo, nós tivemos 7 anos aí diretos, sempre sendo finalista. 2 prêmios de primeiro lugar e os outros tudo como finalista. E sempre por resultados. Você acha que esse sucesso todo na Associação Comercial lá em Ribeirão se deve a essa sua formação humanitária? Também uma equipe. Era uma equipe que eu tinha, presidentes que motivavam muito, me ensinaram muito, foram grandes mestres. E atrás também, eles me deram a liberdade de eu ter uma equipe. E aí eu trouxe toda essa minha formação humanitária, de respeito, né? E essa coisa de garra, de falar, eu vou conseguir mais. Eu sempre tive uma equipe sempre junto comigo. Isso, assim, é uma coisa que eu gosto muito e sair de lá mais orgulhosa, porque quem ficou fortalecido e quem saiu está aí no mercado. Então eu sempre lutei para isso. Então, hoje você está como representante da FACESP nas associações. Estou porque aí eu resolvi sair da associação, fiquei 3 meses aí trabalhando para formar segui como terapeuta, e a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais, me chamou, me contratou para um projeto que eles estavam já estudando aí há anos e me convidaram para ser uma agente de desenvolvimento, né, do programa de fortalecimento das associações comerciais. Pela experiência que eu tinha, eu fiquei nas 7
associações comerciais aqui da nossa região. Do ABC. Da ABC. Legal demais. E você não nota que você é esse diferencial? Tipo, você é uma mulher negra, mas que é diferente por quê? Porque é um tremendo sucesso, né? Além do sucesso que eu te conheço há muito tempo, então além do sucesso da associação comercial, o sucesso em empreender, o sucesso em tratar dessas questões da mulher, do associativismo. Isso. Você é diferente, você não nota isso? Que você é um... Sinto. Às vezes eu sinto assim, o pessoal fala, nossa, Valéria, olha, eu tava sentindo tal coisa, mas eu lembrei de você e eu vi que você me motivou, sempre pensei em você. Então eu falo, poxa vida, então eu tenho muito mais a oferecer. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão e eu sinto que é uma missão muito boa. Igual, eu sou muito ligada a essas questões mesmo, mulher, violência doméstica, sabe? Eu tenho essa coisa comigo e eu sou sempre aquela pessoa que sempre está pronta. Quer ajuda? Eu estou aqui. Vamos junto. Vamos juntas e vamos... Então, isso daí pra mim, eu penso assim, eu acho que é uma história também que eu trago lá de trás. Eu tenho uma história que vem atrás de mim, eu tenho mulheres atrás de mim. Sim. Eu tenho bisavós, eu tenho avó, eu tenho minha mãe, e eu tenho figuras que me ensinaram muito. Eu tenho os ancestrais lá atrás que eu tenho essa coisa forte, então eu penso que essa coisa de garra, da mulher negra, que às vezes eu tô em lugares, eu sou a única que é a negra. A negra, né? A única. Eu observo. Falo, sou a única. Eu falei, poxa, eu sou poderosa. Eu tô aqui, mas eu tô ali, ó, tem alguém que tá olhando e tá vendo que também pode estar aqui comigo. Sim, muito poderosa. Então, antes eu ficava tímida. Conta um pouquinho aí dessa história das mulheres que te antecedem, que te deixaram essa marca aí. Essa marca? Assim, eu venho de uma família, uma linhagem lá atrás, né? Eu penso assim, vem uma história, vai, primeiro, vem aquela coisa dos escravizados lá, história, tem história lá atrás, né, a Tata, né, eu não conheci minha bisavó, tive convivência com a minha bisavó, mas eu sei que história lá atrás da minha tataravó, depois da minha bisavó também teve histórias fortes, né, histórias assim que a família traz. A minha avó foi uma mulher assim que faleceu muito jovem, 54 anos. Porém, foi uma mulher que ela fez algo, sempre fazer algo diferente. Então ela sempre ia. Era uma mulher muito fina, não era formada, mas ela tinha uma fineza que eu falo que é uma coisa maravilhosa. E ela ensinou muito pra gente, então ela ensinava muitas coisas boas, muitas palavras sábias. Minha bisavó também, meu bisavô eu conheci. Então essa aí eu acho que trouxe essas mulheres fortes, são todas mulheres muito fortes, muito fortes. Então isso é gostoso, sabe, trazer isso. E eu sinto isso na minha filha e na minha neta. Ah, é? A minha filha tem essa questão, assim, sabe, de força, e a minha neta, 15 anos, ela já tem uma visão de mundo bem diferente. Tem uma visão de bem não baixar a cabeça. Ah, tá. Sabe? De ser assim, eu ajudo, eu posso, de não baixar a cabeça. Mas de saber que é possível. É possível. Empoderamento. Empoderamento. É possível. É possível conseguir. A gente vive numa sociedade bem mesclada, o brasileiro é cheio de descendências, né? Ah, então. Mas assim, a gente não pode esquecer que eu acho que a grande malha do brasileiro ainda são os negros, né? São. Tanto na cultura, como na arte, como na expressão. São. A influência é muito forte. Muito forte. Muito forte. Isso forte. Você sente? Isso eu sinto. Muito forte. Eu não sentia. Não sentia? Não sentia. E quando você passou a sentir isso? Olha, eu comecei a sentir isso, eu acho que foi a vida, foi as dores, foi os momentos mais difíceis da minha vida, porque até então atrás eu não sentia esse tipo de coisa, mas quando eu percebi que a hora que eu sentia aquela dor, que eu tinha aquele problema seríssimo, mas eu conseguia levantar, sabe quando às vezes levanta, sacode poeira, dá a volta por cima? Eu sentia essa garra, eu falava, poxa vida. E isso na gerência? Também, porque a gente tem muitos conflitos, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem que saber ter inteligência emocional, força, mas a gente tem que ter uma inteligência emocional para lidar com isso. Bacana. Para lidar com as pessoas. Então isso é gostoso. Quando você vê que na vida
tudo que você foi aprendendo, você conseguiu estar aplicando, tem muita coisa para aplicar ainda, mas você fala, que bom, que ótimo, mas o princípio de tudo que eu ensino para minha filha, para minha neta, para o meu filho, né, é respeito. Sempre faça pelo outro o que você quer que faça por você, respeito. E sempre seja, nunca humilhar ninguém, sabe? Você sempre pode estar ajudando alguém e alguém sempre vai estar te ajudando. A gente tem muito o discurso do racismo, a gente tem muito o discurso do empoderamento, mas a gente não tem muito o discurso da igualdade, né? Esse discurso a gente não tem muito, que o que afasta uma coisa da outra. Isso você sente muito? Mas isso aí é verdade. Essa igualdade, a gente... Mas, quer dizer, não é por isso que eu vou em luta, porque eu sei que tem outras vindo atrás. Porque falar que enquanto eu estiver indo, sempre alguém vai estar vindo junto comigo. Sim. E eu já percebi, assim, muito gostoso que quando você percebe que tem uma mulher que estava numa situação muito difícil, sabe? Que pensou que nem ia sair, de você bater um papo, fala, você conseguiu? Então eu consigo. A mulher é muito passional e no empreendedorismo isso é fundamental, não é? Você precisa ser passional, você tem que pegar o seu negócio e tratar com muita garra. É filho. É um filho, igual hoje eu tenho um CNPJ, então é um filho que eu tenho. Isso. Eu tenho que tratar dele, eu tenho que ter carinho, mas eu tenho que saber que ele tem que dar fruto. Lá nas associações comerciais ou na associação comercial, que você trabalhou muito, quantos anos mesmo? 16 anos. 16 anos, é uma vida, né? Uma vida. É uma existência, né? Estava quase chegando na maioridade. Eu fiquei, 18 na área da saúde, mais de 18, acho que uns 20 anos na área da saúde e 16 na área de associação comercial. E lá, dentro desse panorama todo, desse mundo, um mundo diferente, muito dominado pelo homem, né, pelos homens. Machista. Muito machista. Você aprendeu o quê ou você transmitiu o quê? Primeiro, o que eu vi nessa questão machista, que a gente depara até hoje, me deparo demais. Mas quando eu me sinto numa situação que eu vejo que tem do outro lado machista, antes eu recuava. Eu tinha medo. Hoje não. Hoje não. Eu não tenho nada a perder. Hoje. É difícil entender, Valéria. Você é uma menina campeã. Antes eu recuava. Eu tinha medo. Mas a vida me mostrou que machismo é uma coisa que já está enraizado. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu não posso parar, Noel, porque está acontecendo, porque machista. Não. Poxa, vamos pra frente. Por que eu vou parar? O problema é dele, não é meu. Exatamente. Ele não vai me afetar. Exatamente. Eu não permito isso. Bacana. Então, isso que é legal. Quando a gente começa a sentir assim, você fala, não me derruba. Então, deixa ele. E essa questão... Até mulheres, tem mulher que tem pensamento machista. Sim. Deixa. Eu ia falar isso agora. Deixa. Isso está enraizado. Isso é cultural, Noel. Isso é algo que vem... Se a pessoa... Porque assim, nós temos uma cultura. Realmente nós temos uma criação. Nós temos uma criação machista. Só que o mundo, quando a gente começa a perceber as coisas, a gente tem que abrir a nossa mente. A gente tem que olhar 360 graus e ver que é muito diferente isso. É muito diferente, né? Então a gente vai aprendendo. Então fala aí da sua luta pelas mulheres. A gente até acabou de ter uma conversa agora, ainda há pouco. E fala um pouquinho sobre essa luta das mulheres. Como é que você encabeça? Quais as procuras? As procuras, assim... A gente percebe, Noel, tem muitas mulheres que são mães solo, muitas mulheres viúvas, né? Então, tem muitas mulheres que elas estão tendo que ser realmente, viver a vida e cuidar dos filhos. Só que, igual você fala, né? É uma cultura tão daquela... Então, as mulheres, muitas, elas estão acordando, outras, sabe, para quê? Empreendedoras. Você pode trabalhar em casa, né? A mulher pode trabalhar em casa, ela pode cuidar do seu filho, ela pode pagar a educação do seu filho, ela pode ser uma empreendedora, e as mulheres são aquelas melhores empreendedoras. Sim. Então, isso que eu estou buscando... Eu, pelo menos, entendo isso, né? Eu estou buscando, lógico, mas elas têm uma garra com elas, porque elas têm uma causa, elas têm filho. A gente que é mãe, não sei se é o cuidado que a gente tem, a gente, olha, tem um novo olhar. E a gente vê muitas mulheres empreendedoras. Eu ando nesse meio de mulheres, assim... Você vê mulheres que, quando você vê a história dela lá, você fala,
Poxa, ela é uma mulher comum como eu. E olha o que ela já colheu na vida. O que ela está conseguindo fazer, o que ela fez de mudança na vida de outras mulheres e na vida dela. Então eu me espelho muito em muitas mulheres. Sim. Primeiro as que vieram atrás de mim. Estão aqui. Com certeza. Com certeza. Essa coisa, e como é que se dá isso dentro das associações comerciais? O que é que vocês têm de novo dentro das associações comerciais para mulher empreendedora e mais ainda, para mulher negra e empreendedora? Porque a gente vê na televisão várias séries de programas. E verdade. Olha, o governo criou um programa, todo governante que entra tem um programa para mulher negra e empreendedora. Tem. Como é que você vê isso? O que é isso na prática? Na prática, eu tenho visto este movimento em algumas associações comerciais acontecendo aqui pelo estado, tá? Eu tenho já enxergado alguns resultados. Noel, isso é um trabalho de formiguinha. Eu acho que assim, primeiro, ela tem que acreditar nela. A gente tem que acreditar na gente. E essa coisa que a gente vai mostrando. Então, precisa muito, Noel, nesse caso, é dar força às associações comerciais, trazer essas mulheres para dentro, mostrar que é capaz e envolver essas mulheres. Porque você vê mulheres aí, associações também encabeçadas por mulheres, que estão dando um sucesso maravilhoso. Mas tem que trazer elas para dentro e mostrar que elas são capazes. Sabe? Ela não é só a dona de casa. E aí a questão de trazer elas para dentro, onde é que esbarra? Esbarra no diálogo? Esbarra no entender? Esbarra onde? Por que não dá certo? Sabe o que é escuta? Pega essas mulheres e escuta. Dentro delas tem um tesouro. Elas têm muita coisa dentro delas, mas elas têm medo. Muitas têm medo, porque foram criticadas a vida inteira. Ah, é? Foram criticadas. E criticada lá atrás, é inconsciente, tá? Consciente. Inconsciente. Às vezes foi uma criação muito paternalista, aquela coisa muito machista, um casamento que não deu certo, um casamento com uma violência doméstica, tem uma série de coisas. Então, esse é despertar. Beleza. A pandemia, vamos falar um pouquinho da pandemia. Foram 2 anos, muita gente diz que a gente saiu, mas ainda não saímos da pandemia. Tá. Nós estamos na pandemia ainda. Tá. Como é que você, com essa bagagem toda de viagem aí, dentro das associações, fora dela, andando pelas cidades, como é que você encarou esses 2 anos e como é que você encara que está sendo agora? Vou falar eu. Não, Valéria. sim. Qual foi o que aconteceu com a Valéria nesses anos da pandemia? Primeiro, nós tivemos de uma hora para outra fechar as portas de uma associação. Vai todo mundo para casa. Como vamos trabalhar? Se a gente não sabia trabalhar, ninguém sabia trabalhar em casa. Tive que aprender. Até a parte tecnológica. E agora não tem para quem perguntar. Vou lá, vou no tutorial, procura como eu faço uma reunião por videoconferência. Eu não sabia. Mas fizemos. Toda a comunicação. Foi um momento que a associação, que eu consegui mobilizar a maior parte dos funcionários, foi na pandemia. Sim. Reuniões, telefone, mapeando cidade. Igual a gente estava com um projeto mesmo na cidade, conseguimos ter um resultado legal e tudo à distância. Foi na pandemia que eu comecei a fazer minha outra formação terapêutica. Eu estava parada, chorando, problema em casa, quando eu comecei a deparar com o filho abrindo o coração para mim, coisas que... E eu, meu Deus, preciso procurar uma psicóloga para o meu filho. E, sabe, todo mundo junto? Eu falei, não, eu preciso achar um socorro. Aí foi como eu fiz minha outra formação terapêutica, foi na pandemia. Comecei a chorar. Parei e falei, não, chorar não. Fui fazer minha formação. Foi aí que eu me fortaleci. Foi na pandemia, por incrível que pareça, que eu mudei o meu pensamento. Que eu tomei as minhas maiores decisões da vida. Bacana, legal. Foi na pandemia. É? Foi. E como tem sido? Agora, colhendo os frutos e com projetos pela frente. Sempre com projetos? Sempre com projetos. Estou com projetos aí que, se o plano B não dá, o C dá. Ah, sim. Entendeu? Mas eu estou com os projetos aí, que eu estou desenhando já os projetos. Pretendo aí também buscar novos conhecimentos e colocar em prática muitas coisas que
Já algumas coisas eu já estou colocando. Uhum. Defina para mim o que é o conhecimento. Você falou tanto isso. Conhecimento. Conhecimento. Defina para mim. É algo que ninguém tira da gente. Conhecimento é algo que você vai em busca, ninguém vai tirar de você, mas você deve compartilhar isso. Que conhecimento guardado não serve para nada. Bacana. O conhecimento ele tem que ser compartilhado e sempre agregar valor a outra pessoa. Essa é a ideia do canal Um Dedo de Prosa, é compartilhar conhecimentos, né? É compartilhar conhecimentos. Igual você está fazendo agora, né? Quando a gente começou nessa nossa conversa aqui, você disse para mim, mas eu não tenho, será que eu tenho alguma coisa para entregar? Tá vendo? Está entregando muita coisa. Mas aqui dentro, né? Tá aqui. Isso. Tá aqui a conexão. Bacana. E isso é muito gostoso, que eu falo que isso é motivador, Noel. Tem hora que você tá meio mais assim para baixo, você fala, opa, calma que eu tenho um motivo. Sim. Né? Poxa vida, olha lá fora. Olha, perceba o que está acontecendo lá fora. E nessa minha área terapêutica, eu olho assim, nessa terapia, eu olho assim, quantas pessoas estão precisando de ajuda? Sim. Quantas pessoas estão pedindo socorro, Noel? E quantas pessoas, sem saber, estão vindo para mim? Entendi. E eu falo, tá tendo a conexão. Eu falo, então estou no caminho certo. Bacana. Bacana. Eu ia perguntar assim, porque na realidade você é uma pessoa das associações comerciais, do mundo empresarial, que só falou aqui de terapia. Porque são pessoas. O mundo é assim, são pessoas, são negócios. Negócios são conflitos. Bacana. Negócios são conflitos. E conflitos são pessoas. E mesmo assim, paralelo, eu trabalho em prol de resultado. Em busca de resultado. Por quê? São seres humanos, são pessoas. E quem dá resultado são pessoas. E para a pessoa dar resultado, ela tem que estar bem, não é? Uhum. Se ela não estiver bem, ela não vai dar resultado. Jura? Então, às vezes, você precisa de um resultado em negócios, às vezes olhar no olho da pessoa e ver que aquela pessoa está com uma dor, aquela pessoa está com um problema, às vezes familiar. E isso atrapalha o resultado dela. E quando ela percebe que ela tem alguém para ela poder abrir, ela vai. Então, além da pandemia, a gente passou esses 2 anos aí, 4 anos na realidade, por governos, etc e tal. A gente viu a censura voltar de novo, a gente viu e está vendo aí muitos fenômenos assim que são quase inexplicáveis, a violência urbana aumentando, homens invadindo escolas para matar crianças e etc e tal. Exatamente. E esse mundo, como é que você olha para ele? Olha, esse mundo, Noel, eu falo muito assim, a pandemia, ela veio para mostrar uma coisa. As pessoas, as máscaras, muitas máscaras caíram na pandemia. Você acha? No fundo, dentro de cada um tem algo. Essa dificuldade da gente conviver, de aceitar o diferente. Aceitar o outro, aceitar o diferente, a opinião do outro. Então, as pessoas estão muito armadas. Ainda estão? Estão armadas. Então, as pessoas elas têm que olhar muito para dentro delas. As pessoas não estão olhando mais para dentro dela. Elas estão se preocupando com o que está acontecendo com o outro. Com o que o outro está fazendo, o que o outro tem. E eu acho que essa questão de empatia, não é? Não se tem mais empatia, sabe? Poucas pessoas têm. A partir do momento que essa empatia for trabalhada. Então tem que ser muita coisa, não é? Tem que ser trabalhado isso de criança. Isso começa, você vê aí jovens já fazendo coisa, mas tem que ser, sabe? Já tem uma história, como eu falei, não tem uma história atrás? Como foi tratado todas essas histórias lá de trás, não é? Mas você falou do jovem, eu sinto isso, que o jovem tem muito que responder e responde. Mas o que eu olho assim nas ruas, quando você sai, você não vê só os jovens, né? Não. Aquela faixa dos 40 para os 50, principalmente a mulher. A mulher na faixa dos 40 para os 50, 60 anos ali, ela está na rua. Ela está à procura do homem, do novo amor, ela está à procura de uma nova qualificação no mercado. Você não nota isso? Como é que você nota isso? Tem, sempre teve. É que agora está mais claro. Sempre teve isso. Sempre teve. Você acha que sempre teve? Mas agora está mais claro. As coisas estão mais...
Hoje estou mais escancarada porque nós temos tecnologia hoje. Nós temos os vídeos, aparece tudo está acontecendo aqui, lá na rua, todo mundo está vendo. Nós estamos no Big Brother. Antes era tudo muito mais escondido, não é? Tudo mais velado. Sim. Tudo mais velado. Hoje, igual essas questões mesmo, digo todos, mulher, homem e tal, existe um vazio dentro das pessoas, de muitas pessoas, não é? Mas isso tem que ser trabalhado. Muitas vezes, eu não sou assim, não sou uma pessoa religiosa, tá? Não sou. Mas eu sei que a gente tem que ter uma ligação com algo, uma força maior. Sim. Uma força maior, independente da religião, não é? Independente. Eu admiro todas. Sou curiosa para todas. Mas eu sei que tem uma força maior que me move. Essas mulheres do antepassado fortes que você falou, elas deixaram alguma coisa disso, de cultura, de religiosidade e tal? Tem também? Tem. Tem uns preconceitos. Ah, não, forte, né? Mas também você tem que ver a história, né? História. Vindo da escravidão. Tem toda a história, tem toda uma mistura, não é? Toda uma mistura que é uma coisa que, assim, que eu analiso hoje com mais clareza, com mais respeito. Cada um de nós temos um sistema familiar, temos uma história, temos nossas dores, nossos traumas que carregamos lá de trás. Que são factíveis com a vida. São factíveis, só que cada um tem um jeito de lidar. Isso que cria cada um tem um jeito de lidar. Você dá de um jeito, eu lidou de outro, só que assim, tem as facilidades, quer dizer, como lidar, qual o caminho? É os equilíbrios. Os equilíbrios. E a gente carrega histórias, sim, dores, no nosso DNA, tá aqui. Você mesmo está contando a sua história aqui. Tá então, aqui, no nosso DNA está carregando coisas. Mas como lidar com isso? Tem coisas que passou, não é nosso. Nós temos uma vida pela frente. Temos algo muito melhor lá na frente. Olha lá na frente, tem coisas muito boas para você fazer. Sim. Então, pega essas dores, esses traumas, para fortalecer a gente. Alguém lá atrás sofreu pra gente. Alguém atrás, para eu estar aqui hoje assim, alguém lá atrás teve que sofrer. Infelizmente. Tá. Como a gente aqui, com nossos filhos, e aí vai. Mas é saber lidar com isso, mas por isso que eu falo, tá faltando inteligência emocional, empatia, amor e acreditar em algo. Sim. E qual é o caminho para isso? O caminho para isso? Buscar ajuda. Para chegar nesse equilíbrio aí. Busca ajuda. Sozinho você não faz nada. Né? Sim. Mas você está sofrendo com uma dor aqui, está se matando, busca ajuda. Tem muita gente aí querendo ajudar. Bacana. A gente não pode interferir. Então tem muita gente querendo ajudar, mas você tem que se abrir para isso. Bacana, legal demais. É isso mesmo, bacana demais. Fala aí pra mim, nesse mundo do comercial, como é que você vê o comércio no país, na região que você atua? Como é que tá isso aí? Ó, comércio é interessante. A gente vê comércio fechando, a gente vê comércio renascendo e dando resultado. Esse é o grande dilema. Qual o segredo de tudo isso? É fruto de um equilíbrio? Uns, não tem aquela coisa, na crise, uns choram e outros vêm em silêncio. Bem em silêncio. A crise é a oportunidade? Oportunidade, Noel. Oportunidade. Não está dando isso, mas... E tenho força para poder ir para outro. Mas a vida é feita de oportunidade. Oportunidade muitas vezes está girando aqui em volta. Se você está chorando aqui, não está olhando para a oportunidade, ela vai embora e vai para outra pessoa. Entendi. Então, muitas vezes é porque o ciclo fechou, Noel. Não é para dar mais. Fechou o ciclo. Nossa vida é assim. Nossa vida é repleta de ciclos. A gente tem ciclo. Começou o ciclo, fechou o ciclo. Mas um novo ciclo entra. Entrou um novo ciclo? Vamos lá, o que nós temos de oportunidade para esse novo ciclo. E aí que é a resiliência. Sabe? Caiu, mas levantou, mas aprendeu. Não deu certo aqui? O que eu tenho que aprender com esse tombo, com essa dor? É a resiliência. É isso que faz uma diferença. Então, eu sei que tem problemas que já estão sendo carregados de muito tempo.
pandemia só acabou demonstrando claramente isso. Acabando com tudo em pouco tempo. Tá? Então tivemos evolução tecnológica, tivemos coisa muito rápida acontecendo e muitas vezes a cabeça não aguenta. Né? Nossa, é mesmo? Pode ver, tem pessoas que estavam no padrão, se eu tenho comércio naquele padrão, ela não inovou, ela não acompanhou, só que vieram os outros. Sim. Né? Então, foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida para o ser humano, para ele ter que adquirir nesse pouco tempo toda essa mudança. Aí não há você acha? físico e psicológico, se você não tiver uma força, não vai. É mesmo? Não vai. Você é casada, né? Sou casada, vai fazer 35 anos, casada. 35 anos? 35. Uma filha de 31, filho de 18 e a neta de 15. Nossa, sua filha é de 31? 31. Meu Deus, quer dizer que 31 tinha você. Mas 31 vamos lá. anos, ela tem. E estão aí seguindo com um monte de plano, E- aposentada. E como é que é esse relacionamento aí? É. De uma geração para outra? Mãe negra de filha negra. Aí, quer dizer, de uma algumas sociedade... coisas eu tenho que abrir mais a minha mente. Minha filha foi mãe nova, jovem. Jovem, foi, adolescente. Imagina a cabeça de uma mãe que trabalhava, estava na faculdade, eu estava na faculdade na época, estava estudando, estava lá em época nessa, e de repente passar por isso, parou tudo, o mundo acabou, falei, não vai acabar, vamos, o que eu tenho que olhar para frente? Aí meu pai só falou assim para mim, filha, você não é a primeira nem a última, levanta a cabeça e vá, e não desista dos seus sonhos. Cheguei para minha filha e falei, tá bom, você agora vai ser mãe, então você é mãe e eu sou avó. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e você vai fazer o papel de mãe. Entendi. E o conflito, eu falo que é interessante porque eu aprendo muito com meu filho, aprendo muito com a minha filha e aprendo demais com a minha neta. A gente tem essas, né, as criações, né, eu entendo o que eles falam, se eu não entendo, eu pergunto o que é isso, vamos trabalhar junto, mas respeita também. E a gente, graças a Deus, né, é uma família que a gente está ali, ó. Equilibrando. E tem meus pais. Sim. Ainda tem meus pais, né? Que com a gente, então a gente tem que saber equilibrar. Por isso que eu falo, é respeitar o outro. Respeita o outro. Então, respeita os avós, me respeita, eu respeito vocês. E a gente vive a vida em harmonia. Tem aquela coisinha, mas um aprendendo com o outro. A grande sabedoria é aprender, né? É aprender, eu aprendo muito com eles. Gente, o que eles me ensinam? Eu ensino, mas eu acho que eu aprendo muito com eles. Quando a gente acha que já aprendeu tudo... Não, eu aprendo demais, gente. Eu falo, gente, eu fico fazendo umas coisas, minha neta fala umas coisas, eu falo, gente, eu não sabia disso. Sua neta tá com quantos anos? 15. 15 anos? 15 anos. Rapaz, a minha também tá com 15 anos, tá com um projeto aí que ela falou que vai entrar numa universidade federal, que ela não vai pagar. Olha. Amém, né? Amém. Tá certo. Eu falei, então que leve. Aí eu brinco com ela, ela fala assim, você era estudiosa, então eu não gosto muito de estudar, não, mas eu falei, não, filho, vai em busca dos seus sonhos. Bacana. E é assim, filho é assim. Eu era muito apegada aos filhos. Hoje eu penso assim, Noel, eu tive meus filhos. Os meus filhos, eles não são meus. Eu criei eles para fazer algo melhor para os outros. Então sigo a vida de vocês. Que legal. Eu era muito apegada. Muito uma bem. família que é todo muito apegado ao outro, sabe? Mas eu... Jura? Agora eu falo com meu filho, fala, vai seguir tua vida. Quando você estiver no momento, eu não vou te segurar. Mas eu quero que você faça o melhor para você. Faça diferente. Faça diferente. Faça diferente. Não melhor, mas faça diferente. Eu fiz diferente dos meus pais. Essa é uma receita legal de bolo? Faça diferente. E sempre com respeito. Bacana. Essa questão das diferenças é o grande É o que mistério enriquece. que a gente tem que revelar aí, que a gente tem que É o que tentar... enriquece. A gente tem que ter esse bolo. A gente tem que ter esses ingredientes diferentes, sabe, Noel? Ter essa mistura para depois você ver o resultado. As diferenças é bom por causa disso. Se todo mundo fosse igual, não tinha graça. Sim. E a diferença é bom por causa disso. Sabe? Vamos pegar o melhor, vamos pegar o que é bom de cada um. Nós temos nosso lado luz e nosso lado sombra. Mas muitas vezes o nosso lado sombra não é para nos prejudicar.
lado sombra, não exclui ele. Olha pro teu lado sombra, você fala, tem esse lado obscuro. Não, olha para ele. Porque ele é você. Conversa com ele, ele é você. Mas o que você pode aproveitar desse lado sombra? Muito bacana esse tipo de Você pode visão. aproveitar. Não exclui ele. Quanto mais você exclui, mais você fortalece. Entendi. Olha para tua sombra. Olha, medo, você é minha sombra. Mas o que você quer dizer para mim? O que você pode me ajudar no que eu estou fazendo agora? E aí vai. Quando você começa a olhar, por isso que eu falo, quando a gente começa a olhar pra gente, Noel, é diferente. Porque a gente vê que a gente tem um lado luz e sombra. Nós somos dois. Então, Só que os dois têm que estar junto e essa sombra, ela está fortalecendo essa luz. Então quer dizer que a pessoa que olha a si mesmo consegue ver os outros. É uma frase que tem um sentido bacana. É. E não esconder o que a gente tem lá. Vamos aproveitar. Sim. Então, isso é gostoso. Quando você começa a chegar a pensar desse jeito. Aí você não sofre tanto. Bacana. Projetos aí, o seu ciclo. Você falou que a vida é ciclo. Como é que tá os ciclos da Valéria? O que é que vem por aí? Então desenhando aí. Tá um negócio aí preparando aí para futuro. Mas em breve aí eu tô colocando no... Mas ainda tá um embriãozinho ali, tá sendo lapidado. É mais para empreendedor ou é mais pro lúdico aí para as duas coisas. As duas eu quero coisas. fazer uma junção das duas coisas. Aproveitar tudo que eu tive desse aprendizado aí, sabe? Tudo isso de bom que eu tive lá atrás. Até os tombos, até as quedas, até não sei o quê. Vou aproveitar tudo isso. Mas juntar tudo isso para fazer um pacote só. Um pacote só. Um pacote só. Bacana demais. Tem algo mais que você queira falar? Não, mas que muito bom conversar com você, abrir, né? Que é uma coisa que a gente fica cismado, não sei o quê. Mas foi uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade de mostrar a Valéria. Sim. Sabe? De mostrar a Valéria. Tem mais, né? Mas isso é um resumo da minha vida e agradecer a oportunidade. Bacana, Valéria. Obrigado, viu? Obrigada a você, Noel. Tchau. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.